Ok, vamos dar continuidade então hoje no estudo de ondas eletromagnéticas. Hoje nós vamos estudar a propagação de ondas eletromagnéticas em meios dielétricos com perdas. Tá? Na aula passada a gente fez um exemplo de uma onda eletromagnética se propagando no vácuo, no espaço livre, onde não existia perdas. Então essa onda não se atenuava. A partir de agora, pessoal, considerando que a onda está se propagando num meio dielétrico que tem perdas, a onda vai se atenuando conforme se propaga. A gente vai encontrar a equação, a solução da equação da onda, e vai ficar evidente ali, né, um termo exponencial mostrando o decaimento da amplitude da onda com o passar da distância, ok? E com o passar do tempo também. Bom, o que é um meio dielétrico com perdas? Tá? A definição de meio dielétrico com perdas. É um meio no qual as ondas eletromagnéticas perdem energia à medida que se propagam. Por que acontece perda de energia? A gente viu, pessoal, que corrente elétrica gera campo magnético. Tensão, a diferença de potencial, gera campo elétrico. É de se supor também que campos elétricos e magnéticos gerem tensões e correntes. E isso é verdade quando a onda eletromagnética está se propagando num meio que é pelo menos um pouco condutor. Se uma onda eletromagnética está se propagando no vácuo, eu não tenho como ter corrente elétrica lá, porque eu não tenho cargas elétricas para conduzir essa corrente. Ok? Agora, quando a onda está se propagando num meio isolante, mas não um isolante tão bom, tá? Ele deixa circular um pouquinho de corrente, ele tem uma resistividade grande, mas não é infinita. Não é um isolante perfeito. É um isolante não ideal. Quando essa onda eletromagnética incide nesse meio isolante não ideal, vai passar a circular uma corrente elétrica. Ora, se eu tenho corrente elétrica circulando, eu tenho perdas Joule, I ao quadrado vezes R. Aí vai ter uma pequena corrente circulando, o valor dessa corrente elevado ao quadrado vezes a resistência que essa corrente encontra no meio, gera perda Joule. E a onda eletromagnética começa a perder energia. Tá? Então, sempre que nós tivermos uma onda eletromagnética incidindo num meio dielétrico com perdas, nós teremos perda de energia à medida que a onda se propaga. Okay? Por quê? Porque tem tensões e correntes induzidas nesse meio e nós teremos perdas Joule. Em resumo, é isso. Tá? O que é um dielétrico com perdas? Um dielétrico não ideal. É um dielétrico no qual a condutividade é diferente de zero. Se fosse um material isolante perfeito, nós teríamos condutividade exatamente igual a zero. Se fosse um material condutor perfeito, né, um supercondutor, nós teríamos a condutividade aqui tendendo ao infinito. Nós temos um meio termo aí, tá, entre um condutor perfeito e um isolante perfeito. Então, nós temos um dielétrico com perdas, que a gente chama. Tá? Bom, então, na análise a seguir, a gente vai considerar que o meio dielétrico possui perdas. O meio é linear, isotrópico e homogêneo, ou seja, é o mesmo material, as propriedades não variam em função dos eixos que nós estamos analisando. Tá? E campos elétricos e magnéticos são proporcionais. Tá? Então, meio linear. Além disso, a gente vai considerar que o meio é livre de cargas. Nós não temos cargas elétricas, nós temos apenas uma onda eletromagnética se propagando. Mas no ambiente que a gente está fazendo a análise não tem carga elétrica. Ok? E a gente vai considerar que a onda eletromagnética é uma onda harmônica, que é a maioria dos casos. Tá? Uma forma de onda de campo elétrico ou de campo magnético que tem o formato aí, senoidal ou cossenoidal. Ok? Então, uma forma de onda harmônica no tempo. Bom, quais são os exemplos, pessoal, de meios dielétricos com perdas no nosso cotidiano? São inúmeros. Aqui eu trouxe dois para vocês. Comunicação por fibra ótica. Aqui a gente tem a representação dos cabos de fibra ótica unindo os continentes aí. Por que o meio é com perdas? Porque a gente coloca uma luz, um laser, por exemplo, numa ponta da fibra ótica e muitas vezes, sem uma estação repetidora, esse laser não chega lá na outra ponta, não chega com a intensidade necessária. Então, claro que aqui no meio do oceano não vai ter uma estação repetidora, né? Mas às vezes no continente a gente tem estações repetidoras.
Então, a gente, na estação repetidora, recebe o sinal, amplifica ele e transmite de novo. Por quê? Porque a onda eletromagnética se atenuou à medida que se propagava pelo interior da fibra, que é um guia de onda, é um meio isolante. Tá? A fibra ótica é um meio isolante, mas ela também atenua o sinal, não é um isolante perfeito. Okay? Outro exemplo aqui, comunicação via satélite. O sinal que sai do satélite e vem em direção à Terra, será que não sofre nenhuma atenuação? Sim, sofre atenuação, principalmente quando ele incide na nossa atmosfera. A atmosfera é um meio isolante, mas não é o vácuo. Tá? É um isolante não ideal, um isolante com perdas. Então, a onda eletromagnética sofre atenuação. Okay? Dois exemplos aí, então, de aplicações. Vamos lá, então. Voltando de novo para as 4 equações de Maxwell. Seguido, a gente vai voltar nas equações de Maxwell quando nós estamos tratando de ondas eletromagnéticas. Tá? Lembrando o que diziam as equações de Maxwell, pessoal. Ali elas estão um pouquinho diferentes, né? Mas originalmente diziam o seguinte: que o divergente do vetor densidade de fluxo elétrico é igual a densidade volumétrica de carga, lei de Gauss. Se eu crio uma superfície gaussiana e por essa superfície gaussiana há um fluxo atravessando ela, eu consigo descobrir quanto que eu tenho de carga elétrica encerrada no interior da superfície. Ou, conhecendo a carga, eu consigo descobrir quanto que vale a densidade de fluxo elétrico e, por consequência, o campo elétrico. Né? Lembrando que densidade de fluxo elétrico é permissividade vezes o vetor intensidade de campo elétrico. Permissividade do meio, vou deixar aqui sem o zero, tá? Epsilon. Pode ser qualquer meio. Qual era a outra equação de Maxwell que nós tínhamos? Essa está escrita aqui bem de maneira explícita, né, na apresentação. Que o divergente do vetor densidade de fluxo magnético é igual a zero. Por que é igual a zero? Porque eu não tenho cargas magnéticas isoladas. Tá? Se eu aplico a lei de Gauss num ímã, obrigatoriamente eu tenho um polo norte e um polo sul no ímã. Então a carga líquida é zero. Ok? O que mais que nós temos nas equações de Maxwell? Agora dos rotacionais. Nós temos que o rotacional do vetor intensidade de campo elétrico é igual a menos derivada do vetor densidade de fluxo magnético com relação ao tempo. Lei da indução de Faraday e Lenz diz o seguinte: se eu tenho um campo magnético variável no tempo, eu tenho um campo elétrico induzido. Tá? E esse campo elétrico induzido vai gerar se eu fechar o circuito, vai gerar uma corrente elétrica, que por consequência vai gerar um campo que se opõe à variação do campo que o originou. Lei de Lenz. Tá? A lei de Faraday diz que eu tenho uma tensão induzida. E a lei de Lenz diz que é oposta, a tensão induzida é oposta à variação de fluxo que a gerou. Okay? E a última das equações de Maxwell, o rotacional do campo magnético é a densidade de corrente elétrica de condução mais a variação temporal do vetor densidade de fluxo elétrico com relação ao tempo. Variação temporal, né? Variação com relação ao tempo, obviamente. Tá? Então, se eu tenho corrente elétrica num condutor, eu tenho campo magnético rotacionando no entorno desse condutor. É isso que essa parte da equação quer dizer. O que essa parte da equação quer dizer? Lembrem do exemplo que eu trouxe para vocês do capacitor. Né? Eu tenho placas paralelas de um capacitor e eu tenho um campo elétrico entre as placas do capacitor, porque essas placas estão carregadas eletricamente. O campo elétrico sai da placa positiva e vai em direção à placa negativa. Se esse campo é variante no tempo, pessoal, no entorno desse capacitor, desse material isolante, que eu não tenho corrente elétrica, eu consigo medir um campo magnético também. Tá? Então, esse foi o exemplo que eu trouxe na aula para vocês. Então, se diz que entre as placas do capacitor, por esse material isolante, nós temos uma corrente de deslocamento. Esse termo aqui foi introduzido pelo Maxwell na equação, né, porque a gente tinha uma incompatibilidade lá entre o fluxo de corrente elétrica, a equação da continuidade da corrente, e uma propriedade matemática. Então, ele introduziu esse termo aqui e depois provou que, de fato, ele existe. Então, essas aqui são as 4 equações de Maxwell.
Considerando aqui os campos vetoriais, né, o campo elétrico, o campo magnético, lembrando que é o B, né, o B é o μ vezes o H, da mesma forma que o D é o epsilon vezes o E. Tá? Esses campos aqui podem ser de qualquer forma, quadrado, triangular, trapezoidal, senoidal, cossenoidal. Só que a gente assumiu que na nossa análise aqui, nós teríamos campos eletromagnéticos harmônicos, ou seja, cuja variação é senoidal ou cossenoidal. Ok? Então, a partir dessa assunção, pessoal, quando eu derivo um campo magnético senoidal ou cossenoidal com relação ao tempo, isso é o mesmo que multiplicar esse campo por J ômega. Aqui no caso, a derivada com relação ao tempo é a mesma coisa que multiplicar o B por J ômega. Derivada de D com relação ao tempo é a mesma coisa que multiplicar o D por J ômega. A gente viu essa propriedade quando nós estudamos os campos harmônicos no tempo. Então é isso que quer dizer aqui essas equações de Maxwell. Por isso que elas estão um pouquinho diferentes do que está escrito ali no quadro. Porque eu estou considerando campos harmônicos no tempo. Né? Então, o divergente do vetor densidade de fluxo elétrico é igual a densidade volumétrica de carga, só que eu estou assumindo que o meio é livre de cargas. Então é igual a zero. O divergente do vetor densidade de fluxo magnético, o Szinho aqui é para lembrar que é um campo harmônico senoidal ou cossenoidal, tá? É um fasor, no caso, é igual a zero. O rotacional do vetor intensidade de campo elétrico é igual a menos J ômega μ intensidade de campo magnético. Aqui foi usada a propriedade que B é igual a μH. O rotacional do vetor intensidade de campo magnético é igual a densidade de corrente elétrica de condução, que é condutividade vezes campo elétrico, mais J ômega, que é a derivada com relação ao tempo, é a mesma coisa que multiplicar por J ômega, vetor densidade de fluxo elétrico. Tá? Então aqui foi colocado o campo elétrico em evidência, ficou sigma, condutividade, mais J ômega epsilon, epsilon é a permissividade do meio. Né? Lembrando que D é igual a epsilon E, como eu escrevi ali no quadro para vocês. Tá? Então estão as 4 equações de Maxwell aí, só escritas para campos harmônicos no tempo e considerando que a densidade de cargas elétricas é igual a zero. Ou seja, tem uma onda eletromagnética que está incidindo num meio, por exemplo, aqui no ar, tá? E a gente não tem nenhuma carga elétrica aqui presente. Só tem uma onda eletromagnética incidindo nesse meio. Okay? Bom, se eu pegar essa terceira equação de Maxwell aqui e aplicar o rotacional nela, pessoal, o que a gente vai obter? Aplicando o rotacional dos dois lados, ó, o rotacional aqui e o rotacional lá. Ó. Vai ficar o rotacional do rotacional. Isso tem uma propriedade matemática. O rotacional de um campo vetorial é o gradiente do divergente desse campo vetorial menos o laplaciano ao quadrado desse campo vetorial. Ninguém precisa decorar isso. Tá? Ninguém precisa decorar. É uma propriedade matemática só. Só que como nós assumimos, pessoal, que a densidade de carga é igual a zero, o gradiente, o divergente desse campo vetorial E é igual a zero. Devido a essa assunção que nós fizemos aqui em cima. Tá? E o rotacional do campo magnético está aqui. Ó, o rotacional do campo magnético é a condutividade mais J ômega permissividade vezes o campo elétrico. Ok? Então, isso foi substituído aqui. O que a gente vai obter aqui, pessoal? Que o laplaciano do campo elétrico é igual a J ômega μ, foi colocado J ômega μ em evidência, condutividade mais J ômega epsilon, campo elétrico. Então, simplesmente foi feita uma manipulação das equações de Maxwell. Se aplicou o rotacional nessa terceira equação, se considerou que o divergente do campo elétrico é igual a zero, porque nós havíamos assumido que a densidade volumétrica de carga era igual a zero. Tá? Então, isso aqui dá zero. E aqui onde apareceu o rotacional do campo elétrico, do campo magnético, se substituiu a quarta equação de Maxwell. Tá? E se chegou nessa encrenca aqui. Então, essa equação só vai ser reorganizada. E toda essa parafernália aqui, ó, J ômega μ, que multiplica sigma mais J ômega epsilon, vai ser chamado de uma constante. Isso aqui é constante, depende só do meio. Ó,
O μ depende do meio que a gente está considerando. Permeabilidade magnética do meio. O sigma é a condutividade do meio. Então, se é um material condutor, um material isolante, ou nenhum nem outro, como é nesse caso aqui, um dielétrico imperfeito, tá? Então, depende do meio. O epsilon depende do meio, tá? Que é a permissividade do meio. E o ômega é a frequência da onda que está incidindo. Uma onda senoidal ou cossenoidal. Ok? Então, isso aqui é uma constante. Uma vez definida a frequência da onda que está incidindo no meio, tudo isso aqui é uma constante, que vai ser chamado de gama. Ok? Então, a equação fica assim, ó. Laplaciano do campo elétrico, do vetor intensidade de campo elétrico, menos gama ao quadrado, intensidade de campo elétrico de novo, igual a zero. Então, essa mesma equação de antes aqui, as coisas só foram colocadas em evidência. Ó. Isso e isso aqui. Tá? Então, isso aqui passou para cá, se multiplicou por menos 1, e se chamou toda aquela parafernália ali de gama, ou gama ao quadrado. Tá? Esse gama ao quadrado é chamado de constante de propagação da onda. Unidade metros na menos 1. Bom, o que a gente tem aqui, pessoal? Por que isso aqui é uma equação da onda? Quando eu faço o gradiente não, laplaciano de um campo, o que eu estou fazendo? Eu estou derivando esse campo com relação a x, com relação a y e com relação a z. Isso é o laplaciano. Tá? O laplaciano é derivada segunda de e com relação a x, mais derivada segunda de e com relação a y, mais derivada segunda de e com relação a z. Então, eu estou derivando o campo elétrico, nesse caso, com relação às variáveis espaciais, x, y e z. Menos gama ao quadrado, campo elétrico de novo. Quando eu multiplico por gama ao quadrado, eu estou multiplicando por j ômega. J ômega mais uma constante. Tá? Quando eu multiplico um campo por j ômega, um campo harmônico por j ômega, é análogo a derivar esse campo harmônico com relação ao tempo. Ok? Então, esse campo elétrico aqui, ó, devido ao produto com essa constante ômega ao quadrado, na verdade, ele está sendo derivado com relação ao tempo. Então, eu tenho um campo vetorial E, derivado com relação ao espaço, mais ou menos, aqui no caso, né? Uma constante, vezes um campo vetorial E, de novo, derivado com relação ao tempo. Equação da onda. Tá? Derivada com relação ao espaço, derivada com relação ao tempo na mesma equação. Isso aqui é uma equação da onda. Tá? E tem uma solução que é um pouquinho mais complexa do que a gente estudou até agora. Por que é um pouquinho mais complexa? Porque isso aqui não é exatamente, de maneira direta, a velocidade de propagação da onda. Não é exatamente. Tá? Nós havíamos estudado essa mesma equação aqui, ó, num exemplo, né, da aula passada. Era a derivada de E com relação a Z, se não me engano, menos a velocidade, ou 1 sobre a velocidade, derivada de E com relação ao tempo. Agora, a gente está derivando com relação a x, y e z, e derivando com relação ao tempo também. Tá? E essa constante gama aqui, ela é bem maior que a constante simplesmente velocidade que nós havíamos estudado, que era 1 sobre m0 ε0, raiz quadrada. Bom, o mesmo procedimento, pessoal, que a gente fez anteriormente ali, de aplicar o rotacional do rotacional, pode ser feito para encontrar a equação para o campo magnético. A equação para o campo magnético, a equação da onda, tem o mesmo formato da equação para o campo elétrico. Tá? Então, lembrando, isso aqui é uma onda eletromagnética, derivada com relação ao espaço, menos gama ao quadrado, derivada com relação ao tempo. Tá? Derivada com relação ao espaço e ao tempo na mesma equação. Isso se chama equação da onda. Vamos ver como é a solução característica dessa equação aí, pessoal. Bom, primeiro vamos definir quem é o alfa e quem é o beta. Tá? O alfa e o beta são as partes reais do gama. Não se preocupem, ninguém precisa decorar isso aqui. Tá? Eu dou no formulário quando precisa. Tá? Esse gama que aparece aqui, ó, é um número complexo. Acho que todo mundo concorda comigo que é um número complexo. J ômega mi mais sigma mais J ômega epsilon. Se vocês fizerem o produto aqui dentro, ó, J ômega mi vezes sigma, J ômega mi vezes J ômega epsilon, né, fizerem esse produto, separarem esse número em parte real e parte imaginária, a parte real a gente vai chamar de alfa
e a parte imaginária a gente vai chamar de beta. Tá? A parte real é o coeficiente de amortecimento, como a gente vai ver. E a parte imaginária é o ângulo de fase, ou número de onda. Ok? Então, aqui nós temos o gama ao quadrado. Esse gama, ele tem uma parte real e uma parte imaginária. Para eu encontrar a parte real e a parte imaginária, o que eu teria que fazer? Teria que fazer o produto aqui dentro e tirar a raiz quadrada. Tá? Como é difícil fazer isso, pessoal, foi feito um sisteminha de equações aqui. Ó. Se pegou a parte real aqui desse número, eu sei que a parte real desse número aqui é ômega ao quadrado mi vezes epsilon. É só vocês fazerem o produto aqui e pegarem só a parte real, que não tem o j. É ômega ao quadrado mi vezes epsilon. E a parte real desse gama aqui ao quadrado, se vocês elevarem ao quadrado, vai ficar alfa ao quadrado mais 2 vezes alfa vezes j beta, mais j beta ao quadrado, que dá menos beta ao quadrado. Se vocês pegarem a parte real, vai ficar beta ao quadrado menos alfa ao quadrado. Aqui foi pego menos a parte real. Tá? Esse aqui é um sistema, uma equação de um sistema de equações, de duas equações e duas incógnitas. O que mais foi feito, pessoal? Foi pego o módulo aqui de gama ao quadrado. Tá? O módulo de gama ao quadrado, sigma ao quadrado mais ômega ao quadrado, epsilon ao quadrado, raiz, vezes ômega vezes mi. Então foi feito o produto aqui dentro, distributivo, e se pegou o módulo. Se elevou o gama ao quadrado aqui, se pegou o módulo também. Então, a partir dessas duas equações aqui que estão destacadas em amarelo, nós temos duas incógnitas, o resto é tudo constante, tá? Que é o alfa e o beta. Então, se isolou o alfa e o beta e se encontrou essas duas constantes, a parte real e a parte imaginária, que compõem esse número gama. Tá? Lembrando o que é o gama. É a constante aqui que aparece relacionando a derivada espacial e a derivada temporal da equação da onda. Tá? É a constante de propagação da onda. Então, o gama é um número complexo, que tem parte real e parte imaginária. A parte real desse número complexo está aqui, é o alfa, e a parte imaginária desse número complexo está aqui, que é o beta. Tá? A diferença da equação do alfa para o beta é só um sinal aqui. Ó. Aqui eu tenho menos 1. E aqui eu tenho mais 1. Ok? Bom. Vamos adiante. Vamos tomar como exemplo, pessoal, uma onda eletromagnética que se propaga só num sentido. Só no sentido do eixo Z. Então, por exemplo, vamos supor que o eixo Z esteja aqui, ó, né, na direção de vocês. Eu tenho uma antena aqui que está propagando uma onda eletromagnética nesse meio, né, aqui no ar. Que é um isolante, mas não é um isolante perfeito. Então, serve para o nosso exemplo aqui. E essa onda tem uma polarização, por exemplo, no sentido do eixo X ou no sentido do eixo Y. Tá? Mas a onda está se propagando no sentido de Z, apenas. Okay? Então, quando eu aplico o laplaciano dessa onda que está se propagando no sentido de Z, quando eu derivo com relação a X e quando eu derivo com relação a Y, o resultado disso dá zero. Então, só sobra a derivada da onda eletromagnética com relação ao Z. Porque nós assumimos aqui nesse exemplo que a onda eletromagnética se propaga só num sentido, só no sentido do eixo Z. Não é como se fosse uma antena e essa omnidirecional, por exemplo, que a onda se propaga em todos os sentidos. Não. A gente está assumindo que a onda parte, por exemplo, de uma antena parabólica e ela vai só num sentido. Tá? Só no sentido de um eixo. Então, só sobra a derivada aqui, no caso, com relação a Z. Nós assumimos que ela se propaga com relação a Z. Tá? Então, a equação da onda fica assim. Ó. Derivada segunda, que varia no sentido do eixo Z, com relação a Z ao quadrado, menos gama ao quadrado, campo elétrico, que varia também no sentido de Z. Tá? Igual a zero. Essa é a equação da onda. Pessoal, a solução da equação dessa equação da onda aqui nós já estudamos parecida, uma equação parecida com essa. Né? Na aula passada nós tínhamos uma onda que tinha derivada com relação a Z e derivada com relação ao tempo e que tinha velocidade u. Qual é a diferença da equação da aula passada para a equação de hoje? A diferença é que o gama tem uma parcela real e uma parcela imaginária. Tá? A parcela real é o alfa e a parcela imaginária é o beta. E a solução dessa equação da onda aqui, tem esse jeitão, ó, pessoal. Parecida também com a da aula passada. É um campo elétrico que varia no sentido de Z e que varia no tempo.
até aqui tudo igual. Tem uma amplitude ε0. Tem um cosseno de ωt menos βz, nós já havíamos estudado isso também. Né? Então, tem variação temporal e variação espacial. Tem uma polarização, aqui no caso a onda está polarizada no sentido de AX. Só que o que apareceu aqui a mais? Apareceu E na menos αz. O que esse E na menos αz faz com essa expressão aqui à medida que eu me desloco no Z? Conforme o Z vai aumentando, o que vai acontecendo com o campo elétrico? Vai diminuindo, né? Porque eu tenho menos αz aqui. Ó. Tá? Então, à medida que o Z vai aumentando, essa parcela aqui, ó, E na menos αz, vai levando tudo isso aqui para zero. Então, esse campo elétrico, pessoal, que está saindo da antena aqui com uma dada amplitude, à medida que ele vai se deslocando no espaço, ele vai ficando cada vez mais atenuado, até que eu não tenho mais a onda. Ok? É isso que essa equação quer dizer. É a solução dessa equação da onda aqui. Ó. Tá? Então, é um campo oscilatório, é um campo harmônico, forma de onda cossenoidal, varia no tempo, varia no espaço. Aqui eu estou perguntando para vocês, no sentido de Zs crescentes ou Zs decrescentes? Aquele menos βz ali me diz que a onda se propaga no sentido de Z, ok? Mas no sentido de Zs crescentes ou Zs decrescentes? Crescentes. Né? Lembram que a gente também viu na aula passada, se eu mantenho o ωt, se eu mantenho esse argumento aqui constante, ó, à medida que o tempo aumenta, o Z tem que aumentar para que o argumento permaneça constante. Então, quando eu tenho menos aqui na frente, ó, βz, a onda está se propagando no sentido de mais AZ. Tá? Se eu tivesse mais βz, a onda estaria se propagando no sentido de Zs negativos. Tá? Menos AZ, no caso. Então, essa aqui é a solução da equação da onda para o campo elétrico. Veio dessa equação da onda aqui. Ó. E a solução para o campo magnético, pessoal, é muito parecida com essa. Muito parecida. Mas não é igual. A gente já vai ver a solução para o campo magnético. Então, só reforçando aqui, ó, devido à constante alfa, que é a parcela real daquele gama que apareceu multiplicando a equação da onda, tá? A onda sofre uma atenuação enquanto se propaga. Então, ela vai se propagando e se atenuando. Ok? Num isolante perfeito, a condutividade é igual a zero. Por consequência, o alfa é igual a zero, como eu vou mostrar para vocês agora. Logo, a onda não sofreria atenuação. Vamos voltar aqui nessa equação maluca que apareceu aqui para o alfa. Se eu estou num isolante perfeito, um isolante perfeito não conduz corrente elétrica de jeito nenhum. A condutividade dele é zero. Tá? Se a condutividade dele é zero, quanto que vai dar toda essa parafernália aqui? Ó? Substitua um zero aqui. Ó. Isso vai dar zero. Aí vai ficar a raiz quadrada de 1, que dá 1. Menos 1 dá zero. Então, tudo isso aqui vai dar zero. Se tudo isso aqui dá zero, o alfa dá zero. Né? Se o alfa dá zero, o que acontece com essa exponencial aqui? Quanto que é E na zero? 1. Tá? Então, a gente volta para a equação da onda que nós estudamos na aula passada. Se nós estivermos num isolante perfeito, não existe esse termo aqui. Ó. Esse termo aqui existe, o beta existe. Ele não se anula. Quem se anula é o alfa. Tá? Se vocês voltarem ali no slide anterior e forem substituir a condutividade igual a zero, vocês vão ver que o beta não se anula. Só o alfa que se anula. Então, esse termo aqui vai dar 1. Então, vai ser uma onda com uma amplitude que se propaga sempre com a mesma amplitude no espaço e no tempo. Ok? Então, esse aqui é o jeitão da onda. Ó. À medida que eu estou me deslocando no eixo Z, a amplitude dessa onda vai ficando cada vez menor, cada vez mais atenuada. E o decaimento dela é com essa proporção aqui, ó, I na menos αz. Ok? Solução para o campo magnético, pessoal. Se vocês pegarem o campo elétrico, aplicarem o rotacional no campo elétrico, né, isolarem o campo magnético, a gente chega nessa expressão aqui para o campo magnético. Ó. Muito parecida. Tá? O campo magnético
ele é o campo elétrico dividido por uma impedância. Isso aqui é fácil de memorizar. É só vocês lembrarem de circuitos elétricos. Campo elétrico está relacionado com tensão. Campo magnético está relacionado com corrente. Como correlaciono corrente e tensão em circuitos elétricos? Eu vou colocar resistência aqui, tá? Porque talvez nem todos vocês tenham estudado circuitos 2. Tá? O campo elétrico está relacionado com a tensão. O campo magnético está relacionado com a corrente. Analogia, simplesmente. Tá? Então, como que eu relaciono E com H, pessoal? É através da resistência. No caso específico aqui de ondas eletromagnéticas, é através da impedância. Impedância do meio. Tá? Então, o campo magnético é o campo elétrico dividido pela impedância do meio. É só pegar o campo magnético, o campo elétrico, perdão, e dividir pela impedância do meio. Quando eu divido pela impedância do meio, uma impedância em circuitos elétricos tem módulo e ângulo. Circuitos 2 aqui, quem é que está fazendo? Ou já fez? 2 no máximo. Tá? Vocês vão estudar lá em circuitos elétricos a impedância. Se não estudaram ainda em circuitos 1, acho que é em 2 que a gente estuda. A impedância ela tem módulo e ângulo. Ela muda a amplitude do sinal quando eu divido por uma impedância e ela insere fase. Tá? Fazendo uma analogia com circuitos elétricos. Quando eu tenho... Deixa eu ligar aqui a luz só para explicar para vocês. Quando eu tenho uma forma de onda senoidal aqui, vou chamar aqui de V in. E essa forma de onda está sendo aplicada a um circuito assim, ó. Resistência, indutância. Tá? E eu peço para vocês me calculem essa corrente elétrica aqui, ó. Como que a gente calcula a corrente elétrica, pessoal? A corrente elétrica é a tensão dividido pela impedância do circuito, pelo Z. O que é o Z? É a soma das impedâncias, total aqui nesse caso, da resistência e da indutância. Tá? Nesse caso aqui, vai ficar a tensão dividido por R mais J ômega L. Então, lá em circuitos elétricos, vocês vão estudar isso, mais cedo ou mais tarde. Ok? Isso aqui, pessoal, pode ser escrito assim, ó. Módulo da tensão com um ângulo, vou chamar aqui de θ da tensão, sobre módulo da impedância com um ângulo da impedância. Normalmente, lá em circuitos elétricos, a tensão a gente assume que ela tem ângulo zero. Então, a gente assume lá que a tensão tem ângulo zero. O fasor da tensão está partindo exatamente do ângulo igual a zero. E a impedância tem um ângulo que a gente tem que calcular aqui, né? Que é o arco tangente da parte imaginária pela parte real. E o módulo da impedância é R ao quadrado mais J ômega, mais ômega L ao quadrado raiz. A parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado raiz. Então, aqui está o módulo da impedância. O resultado disso, pessoal, vai ficar módulo dV por módulo dZ com ângulo de menos θz. Divisão de dois números complexos. Divide os módulos, subtrai os ângulos. Tá? Então, vai ficar V por Z com ângulo de menos θz. Vamos dar uma olhada no que aconteceu aqui, ó. Campo magnético. Campo elétrico dividido pela impedância. Com ângulo de menos θn. Θ neta aqui no caso. Com relação ao campo elétrico. O campo elétrico tinha essa fase, ó.
ômega t menos beta z. O que apareceu a mais aqui dentro? Esse ângulo θ neta. Então, o campo magnético ele tem uma amplitude, que é o campo elétrico, dividido pelo módulo da impedância, e ele tem uma fase com relação ao campo elétrico, ou seja, ele está atrasado com relação ao campo elétrico, que é o que acontece aqui, pessoal. Se vocês desenharem a corrente e a tensão aqui, como que são a corrente e a tensão? Eu assumi aqui que a tensão está partindo com ângulo D0. Então, a tensão está partindo daqui, ó, ângulo D0. A tensão está fazendo isso. Ó. Aqui está o V. Como que é a corrente? A corrente também é senoidal, só que ela está atrasada com relação à tensão. Esse ângulo aqui de defasagem, ó, é o que eu chamei de θz. Tá? Correntes e tensões estão defasadas. Então, o efeito de eu colocar um indutor num circuito elétrico é atrasar a corrente com relação à tensão. Se eu for avançando aqui no tempo, né? Circuitos elétricos a gente está analisando no tempo. Conforme eu vou avançando no tempo aqui, eu primeiro encontro a tensão, depois que eu encontro a corrente. Né? Então, a corrente está atrasada com relação à tensão. Então, o efeito de eu colocar uma indutância, além de efeito de impedância, de diminuir a amplitude, né? Que é V dividido por Z para dar o I, além de diminuir a amplitude da forma de onda resultante, eu ainda defaso a forma de onda. Tá? Então, a corrente ela está defasada com relação à tensão. E se eu colocasse um capacitor aqui ao invés de uma resistência, como vocês acham que ficaria a corrente? A corrente ficaria adiantada com relação à tensão. A corrente viria antes da tensão. Vocês vão ver lá em circuitos elétricos, tá? E vocês vão lembrar dessa aula de eletromagnetismo aqui, ou não. Tá? Bom, dando continuidade aqui então. Quem acha que está livre disso não está livre, tá? Mais cedo ou mais tarde vocês vão se deparar lá em circuitos elétricos de novo com conceitos parecidos com esses. E com alfa e com beta também, tá? Parte real e parte imaginária daquela constante gama. Vocês vão calcular isso mais cedo ou mais tarde lá. O que é a impedância, pessoal? Então, como que se obteve aqui o campo magnético? Através da equação de Maxwell. A gente tinha a equação para o campo elétrico, se levou numa equação de Maxwell para o campo magnético e se calculou o campo magnético. Aquela lá, rotacional do campo elétrico com relação ao tempo me dá a derivada do campo magnético. Né? Então, se levou naquela equação e se encontrou o campo magnético. O que é esse neta aqui? O que é essa impedância que aparece, impedância do meio? É toda essa parafernália aqui, ó, pessoal. A impedância no meio é raiz quadrada de J ômega mi sobre sigma mais J ômega epsilon. J vezes frequência da onda, vezes permeabilidade do espaço livre, sobre condutividade do meio, mais J, frequência da onda, permissividade do meio. Tá? Isso aqui é um número complexo, tanto é que ele tem módulo e tem fase. Ó. Ele insere um fator aqui de atenuação no E, né, para calcular o H, e insere uma fase. Então, ele tem módulo de neta, e tem uma fase θ neta. Okay? Relembrando aqui o que é o alfa e o beta. O alfa é chamado de fator de atenuação. Então, ele me dá o decaimento da onda conforme eu me desloco no espaço. Fator de atenuação, unidade Neper por metro. O que é o beta? O beta nós já havíamos estudado, é o número de onda. Né? Esse número aqui que aparece multiplicando Z é como se fosse a frequência com que a onda muda à medida que eu me desloco no espaço. Número de onda. O que é o neta, pessoal? Impedância intrínseca do meio, unidade ohms. Unidade de impedância é ohms. Ok? E o que é o θ neta? É a defasagem entre o campo elétrico e o campo magnético. Então, nós temos um campo elétrico e um campo magnético se deslocando juntos no espaço. Tem um campo elétrico, por exemplo, variando assim, e um campo magnético perpendicular a ele variando assim, só que eles estão em fase, fora de fase, perdão,
Quando um atinge o valor máximo, o outro não atinge o valor máximo ao mesmo tempo. Tem defasagem entre eles. Tudo por culpa desse meio que não é um bom isolante, não é um bom condutor. Tá? É um meio dielétrico com perdas. Então, nós temos uma onda eletromagnética que, além de se atenuar, campos elétricos e magnéticos estão fora de fase. Okay? Bom, o neta, pessoal. Se eu for calcular o módulo do neta aqui, como que eu faço isso? Primeiro eu tenho que fatorar isso aqui, né? Eu tenho que tirar o número complexo aqui do denominador, então eu multiplico aqui pelo conjugado, né? Sigma menos j ômega epsilon sobre sigma mais j ômega epsilon. A gente faz assim, ó. Multiplica pelo conjugado, sigma menos j ômega epsilon sobre sigma menos j ômega epsilon. Isso aqui é a mesma coisa que multiplicar por 1, não muda nada, né? Então, eu multiplico pelo conjugado e eu consigo abrir esse número em parcela real e parcela imaginária. E daí eu consigo calcular o módulo desse número complexo neta aí, da impedância, tá? Que dá toda essa encrenca aqui, ó. E conhecendo parte real e parte imaginária, eu consigo calcular também o ângulo, né? Que é o arco tangente de cateto oposto, que é a parcela imaginária, sobre o cateto adjacente, que é a parcela real. Ok? Esse ângulo aqui, pessoal, então é o ângulo de fase inserido pela impedância do meio. É a defasagem entre o campo elétrico e o campo magnético. Ok? Então, só uma observação, campos elétricos e magnéticos estão fora de fase e por um ângulo θ neta, em qualquer instante de tempo. Tá? E nesse caso específico, o campo elétrico está adiantado com relação ao campo magnético. A tensão está vindo antes da corrente, tá? Por analogia. É como se o meio fosse um meio indutivo, como se fosse. Se a gente fosse fazer uma analogia com circuitos elétricos. Tá? Bom, nós estudamos aqui a equação de Maxwell, a quarta equação de Maxwell, que diz o seguinte, que o rotacional do campo magnético é a densidade de corrente elétrica de condução mais a densidade de corrente elétrica de deslocamento. Tá? O que foi feito aqui, pessoal? Foi feito o seguinte. Foi calculada a razão entre a corrente elétrica de condução e da corrente elétrica de deslocamento. Se pegou essa corrente, se dividiu por essa. Ok? E o resultado deu isso aqui, ó. Tangente de θ. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá? Condutividade sobre frequência da onda, permissividade. Vamos interpretar isso aqui. Tá? O que foi feito? Ó? Módulo da corrente de condução sobre módulo da corrente de deslocamento. Se chegou nisso aqui, nesse número. Comparem, ó. Tangente de 2 θ neta, que nesse caso era condutividade sobre ômega permissividade. Então a gente chegou numa mesma relação, só que agora não está multiplicado por 2 o ângulo. Seguinte, quando eu estou num meio totalmente isolante, eu tenho como ter corrente elétrica de condução? Eu tenho cargas elétricas disponíveis para conduzir corrente elétrica? Se eu estou num meio totalmente isolante? Não. Então, se eu estou num meio totalmente isolante, eu não tenho isso aqui, ó. Isso aqui é zero. Eu só tenho corrente elétrica de deslocamento. Ok? E se eu estou num meio puramente condutor, não tem nada de isolante lá, eu só tenho corrente de condução. Tá? Posso ter corrente de deslocamento também, tá? Mas quem domina aqui é a corrente de condução. Ok? Bom, é isso que está dizendo esse gráfico aqui, ó. Quanto maior for o ângulo θ, pessoal, mais corrente de condução eu tenho. Quanto maior for o ângulo θ, mais corrente de condução eu tenho, proporcionalmente à corrente de deslocamento. Eu ter mais corrente de condução significa eu ter mais perdas Joule. Por quê? Porque a perda Joule é a corrente de condução ao quadrado vezes a resistência
daquele meio que está conduzindo corrente, E² vezes R. Então, quanto mais corrente de condução eu tenho, mais perdas ômicas eu tenho, mais perdas Joule eu tenho. Tá? Por isso que esse ângulo aqui é chamado de tangente de perdas. Quanto maior é esse ângulo, mais corrente de condução eu tenho proporcionalmente à corrente de deslocamento. Quanto mais corrente de condução, mais perda por I² vezes R. Quanto mais perda por I² vezes R, mais a onda se atenua. Tá? Então, essa tangente de θ é chamada de tangente de perdas e o θ é chamado de ângulo de perdas do meio. Pessoal, isso aqui parece também sem nenhuma aplicação, mas se vocês pegarem uma folha de dados, um datasheet de uma linha de transmissão, a gente vai fazer uma prática com linhas de transmissão. Tá? Se vocês pegarem uma folha de dados, então, que tem todas as especificações, lá, a capacitância da linha, a indutância da linha, a resistência da linha, a espessura dos condutores e por aí vai, propriedades do material isolante, tem lá também o tangente de θ. Tem essa informação aí, a tangente de perdas. É o quanto aquela linha de transmissão atenua o sinal, tá? À medida que o sinal se propaga por dentro dela. Então, essa informação aqui é uma informação prática aí da engenharia que o pessoal usa. Para projetar, por exemplo, de quanto em quanto tempo eu vou ter que, de qual em qual distância eu vou ter que colocar uma estação repetidora, né? Ou qual é o tamanho máximo desse laço aqui que eu vou fazer com a linha de transmissão antes que o sinal se atenue a tal ponto que eu não consiga mais fazer a leitura dos dados. Tá? Então, essa informação vem da tangente de θ, tangente de perdas. Me dá atenuação do sinal. Todo mundo assinou a lista de presença? Não? Só passa para trás ali. Bom, observações, pessoal. A fronteira entre materiais, entre bons condutores e maus condutores não é bem definida. O que a gente diz que é um bom condutor, o que a gente diz que é um mau condutor? Nós vimos a definição de condutores isolantes quando nós estudamos a condutividade dos materiais ou a resistividade dos materiais. Né? Lembram lá que eu apresentei uma tabelinha para vocês que tinha bons condutores, tinha o cobre, tinha o ouro, tinha o alumínio. E apresentei maus condutores, ou bons isolantes, aparecia lá borracha, mica, né? E tinha no meio da tabela os materiais semicondutores, né? O silício, o germânio. Uma outra maneira da gente classificar os materiais como condutores ou isolantes é a partir da sua tangente de perdas. Um material bom isolante, um bom dielétrico, tem uma tangente de perdas super baixa, ou seja, não circula corrente de condução. Tá? Eu tenho uma condutividade muito pequena. Isso aqui, ó, essa tangente de perdas é muito pequena, tá? Tende a zero. Ou seja, a condutividade é muito menor que o ômega permissividade. Tá? Isso aqui é muito menor que isso. Eu tenho pouca corrente de condução e tenho basicamente só corrente de deslocamento. Ok? E um material bom condutor, pessoal, a tangente de perdas é infinita. O que significa tangente de perdas infinita? Significa que eu tenho, para isso aqui dar infinito, a condutividade é um valor muito grande se comparado à permissividade, ao ômega permissividade. Isso depende da frequência também que eu estou analisando. Tá? Então, essa tangente de perdas tende ao infinito e eu tenho só um material condutor, eu só tenho corrente de condução. Num material puramente isolante, eu tenho só corrente de deslocamento. Ok? E é importante notar também, pessoal, que o comportamento do material dielétrico depende da frequência da onda. Um material que pode ser isolado a outra frequência. Tá? Por quê? Porque a tangente de perdas muda com a frequência. Então, o material pode ter propriedades diferentes em função da frequência da onda eletromagnética que está incidindo nele. Ele pode se comportar como um isolante numa faixa de frequências e como um condutor noutra faixa de frequências. Ok? Beleza. Vamos fazer esse exemplinho aí, então, só para encerrar a aula. Vamos lá, pessoal. O que diz nesse exemplo?
Um dielétrico com perdas, tá? Tem uma impedância intrínseca neta de 200 com ângulo de 30 graus ohm, dada a frequência. Determina o campo elétrico, se nesta frequência o campo magnético for dado por essa equação aqui, ó. Campo magnético 10 e na menos alfa x, cosseno de ômega t menos 1/2 de x a y ampere por metro. Ok? Então, os dados do problema aí. Foi dado que a impedância do meio é 200 com ângulo de 30 graus. Ohm. E o que mais? Foi dado que o H é 10 e na menos alfa x, cosseno de ômega t menos 1/2 de x a y ampere por metro. Bom, vamos identificar aqui os termos dessa equação primeiro. O que é o 10, pessoal? É a amplitude do campo magnético. É o H0. Amplitude. O alfa é o coeficiente de atenuação. Não foi dado aqui nesse problema, tá? O alfa está genérico ali, o coeficiente de atenuação. O que é o x? O que é o x? É o sentido de deslocamento dessa onda. Tá? Essa onda está se deslocando no sentido de x positivo ou x negativo? X positivo. Ó. Olhem para esse sinal aqui. Ó. Tá? O sentido de deslocamento da onda. Sentido de deslocamento dessa onda. Ômega é a frequência. Esse 1/2 é o número de onda. Beta. Tá? E o AY aqui do final, ó, é a polarização da onda. Polarização da onda. É para onde que essa onda aponta. Ela está apontando no sentido de AY e menos AY, conforme o tempo passa, e ela está se deslocando no sentido de AX. Tá? Então ela aponta para cima e para baixo, e está se deslocando aqui para frente, por exemplo. Tá? Então ela faz isso. Ó. Ok? Bom. Como que eu calculo o campo elétrico, pessoal? Campo elétrico vai ser a impedância vezes o campo magnético. Tá? Não é tão direto assim. A gente tem que fazer algumas adaptações aqui nessa equação. Eu vou colocar aqui sem o vetor. Ó. É só assim, ó. Campo elétrico
é a impedância do meio vezes o campo magnético. Por que sem vetor? Porque se eu disser que o campo elétrico é a impedância do meio vezes o campo magnético, eu estou assumindo que campo elétrico e magnético estão polarizados no mesmo sentido. Isso não pode. Campo elétrico e magnético são perpendiculares entre si. Tá? Eu só tenho que descobrir para onde é que o campo elétrico aponta. E a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser isso. Ok? Vou apresentar uma regrinha aqui para vocês como que a gente descobre. Então vamos lá. O campo magnético, pessoal. Bom, primeiro, sentido de propagação da nossa onda. Eu vou chamar de AK. Sentido de propagação da onda. Para onde que essa onda está se propagando? No sentido de x crescentes. Certo? Então, o sentido de propagação da onda é no sentido de mais ax. Isso aqui é o sentido de propagação. Sentido de propagação. Tá? Além disso, o campo magnético está polarizado em qual sentido? Olha lá, ó. No sentido de mais a y. O campo magnético está polarizado no sentido de mais a y. Então, isso aqui é a polarização do campo magnético. A regrinha é a seguinte, ó. O sentido de propagação de uma onda é dado pelo produto vetorial entre os vetores polarização do campo elétrico e polarização do campo magnético. Tomem nota disso aqui. Tomem nota disso aí. O sentido de propagação de uma onda é dado pelo produto vetorial entre a polarização do campo elétrico, o vetor de polarização do campo elétrico, com o vetor de polarização do campo magnético. Ok? Então, vamos substituir o que a gente já conhece aqui nessa expressão para descobrir qual é a nossa incógnita aqui. A nossa incógnita é o vetor de polarização do campo elétrico. Tá? Nós conhecemos o vetor de polarização do campo magnético e nós conhecemos o vetor que dá o sentido de propagação da onda. Falta descobrir o vetor que dá a polarização do campo elétrico. Então, o que nós temos? Ó? O que é o AK? É AX. Igual. O que é o AE? É uma incógnita. É o que eu estou procurando. Produto vetorial com o campo magnético, que é o AY. Aí eu pergunto para vocês, o que multiplicado com AY dá X? Multiplicado não, na verdade, produto vetorial, né? É o AZ. Mas aí eu pergunto para vocês de novo, é mais AZ ou menos AZ? Vamos lá. AX, AY e AZ. Eu estou multiplicando, então, AZ com AY para dar X. Certo? AZ com AY vai me dar X. AZ com AY me dá AX. Em que sentido que eu estou percorrendo aqui? Em sentido contrário às flechas. Então, o AE, pessoal, é menos AZ. Concordam? Então eu já posso até escrever aqui, ó. Agora sim, ó. O campo elétrico é a impedância vezes o campo magnético, como se fosse corrente vezes resistência me dá tensão, né?
no sentido de AE. Sim, está correto. O campo elétrico é o módulo do campo magnético vezes a impedância do meio no sentido do vetor que me dá a polarização do campo elétrico. Tá? Beleza. Então a gente já descobriu para onde que o campo elétrico está polarizado. Qual é o sentido de polarização do campo elétrico? Falta descobrir qual é a função matemática para o campo elétrico. Eu vou reescrever essa função aqui, ó, 10e na menos alfa x, cosseno de ômega t menos 1/2 dx, no sentido de AY. Eu vou pegar só o módulo dela, já que é o módulo aqui que eu quero calcular. Ó. Pegar o módulo dela é só tirar o AY aqui do final. Tá? Vou tirar o AY aqui do final. Vou escrever ela na forma de fasor. Escrever essa função na forma de fasor. Vamos ver como que ela fica. O H na forma de fasor, pessoal. Função cossenoidal é a parte real ou é a parte imaginária do número complexo? Cosseno. Estou pegando o eixo x ou estou pegando o eixo y? X. Parte real. Tá? Então, real de 10 vezes e na menos alfa x vezes e. Vou transformar esse cosseno aqui na função exponencial usando a equação de Euler. Tá? E na j ômega t menos 1/2 dx. Vou tirar esse vetor aqui de cima, vou escrever só o módulo. Aí, ó. Pessoal, essa equação aqui, ó, é igual a essa equação que está escrita aqui, ó. Lembrando, o que é e na j alguma coisa? É seno de alguma coisa mais j, é cosseno de alguma coisa mais j seno. Quando eu tenho e na j θ, é cosseno de θ mais j seno de θ. Estou pegando só a parcela real, porque a parcela real é a parcela que me interessa, da função cosseno. Tá? Peguei só a parcela real. Então aí está o campo magnético H. Vou escrever, pessoal, essa impedância característica aqui, ó, também na forma de exponencial complexa. A impedância característica, o neta, é 200 e na j 30 graus é π sextos, certo? 16, 18, né? 180. Então, π sextos. Aí. Essa é a impedância escrita na forma de exponencial complexa. Módulo e ângulo. O que eu vou fazer agora, pessoal? Vou multiplicar esses dois números aqui, ó, o neta com o H, para achar o campo elétrico. Então, o campo elétrico vai ser o neta vezes o H, que vai ser igual a real de 200 vezes E na J π sextos vezes 10E na menos alfa x
vezes E na J ômega t menos 1/2 dx. Só multipliquei aqui, ó. Fiz o neta vezes o campo magnético, tá? E o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar em evidência esse E, ó, na J π6 junto com esse E na J ômega t menos 1/2 dx. Eu vou juntar. Vou juntar eles dois. E vou voltar para a forma de onda temporal, tá? Então, esse J π6, ó, vai aparecer aqui dentro, ó. J ômega t menos 1/2 dx mais π6. Esse π6 aqui vai entrar ali para dentro. Tem os J's, ó, então eu vou somar. Então, o campo elétrico, pessoal, e já vou aplicar a polarização dele, ó, no sentido de AE, que é menos AZ. Então, o campo elétrico vetorial vai ser igual ao quê? Menos AZ. Então, vou botar menos aqui na frente já. 200 vezes 10 dá 2.000. Menos 2.000. E na menos alfa x. Estava pegando a parte real desse número complexo. Então, é o cosseno de ômega t menos 1/2 dx mais π6. Volt por metro. Tá aí, ó. Então, esse é o campo elétrico. Faltou um AZ. Tá? Ou, se preferirem, 2 kV. Pode ser também, que é como está no gabarito ali, ó. Tá? 2 kV. Ok? Beleza, pessoal. Então, a gente encerra a aula por aqui. Obrigado.